Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui com a gente para mais um estudo semanal da nossa lição, a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Que privilégio a gente poder estar junto para estudar a Palavra de Deus. Esse trimestre que começou a semana passada, nós estamos estudando essa lição, Missão de Deus, Minha Missão. Você já é assinante da lição da Escola Sabatina? Se ainda não, faça parte do Projeto Maná. Assine a lição, receba a lição na sua casa e estude ela e dessa maneira seja transformado pela Palavra de Deus. Seja parte desse movimento que aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está com a gente. Eu aproveito para relembrar para você, se ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você ative o sininho para você ficar por dentro de nossas programações e que você participe com a gente, deixando seu comentário, a sua opinião, e assim a gente vai interagindo. Eu gostaria de mandar um abraço para a Carla Danúbia, para o Erinaldo Lima, para o Genaro Rocha Santos, de Lacre, São Paulo, e também para a Joelma Rodrigues, da Espanha, que deixaram comentários para a gente nas últimas semanas. Sintam-se abraçados por nós, obrigado pelo seu carinho e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Para começar o nosso estudo, eu gostaria de apresentar os nossos convidados de hoje. Gostaria de apresentar o Marcelo. Marcelo, bem-vindo a mais um Estudo Central. Obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhar essa lição tão importante, fala da missão de Deus e que também é a nossa missão e a nossa responsabilidade. É verdade. E também gostaria de apresentar o pastor Luiz. Pastor, que privilégio ter o senhor aqui com a gente mais uma vez. Muito bom estar com vocês aqui também, muito bom estar aqui para poder compartilhar a lição mais uma vez. Esse povo aqui amigo, querido, e algumas amizades que a gente tem feito, ainda mais com um tema tão importante como esse. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Que bênção, que bom a gente poder estar junto. Marcelo, você poderia fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo? Sim, claro. Amoroso Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno da Tua Palavra. Amém. Sobretudo a Deus, somos falhos e muito limitados, ó Deus, para compreendê-la e para colocar em prática também os Teus ensinamentos. Que o Senhor, na Tua infinita misericórdia, possa nos abençoar e abençoar todas as pessoas que terão contato com essa lição, com esse estudo, e que o Teu poder esteja sobre nós, para que possamos ser realmente transformados e engajados na Tua missão. Amém, Senhor. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor. Muito bem, essa é a lição 2, a parte 2 da lição que começou a semana passada, que chama A Missão de Deus nos Alcança. Tem como verso para memorizar Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Na lição 1 a gente viu que a missão tem origem e propósito em Deus. Muitas vezes a gente confunde, achando que a missão começa com a gente, né? E na verdade a gente viu na lição passada que a missão começa em Deus, é o desejo dele para a nossa vida, né? E há uma intencionalidade em Deus em nos buscar. Através da missão, Ele nos resgata também, né? Ele nos salva. Vocês acham que a missão também ela iniciou no ministério de Jesus? Ou ela inicia antes do ministério de Jesus? Biblicamente, né, Marcelo? Biblicamente, a gente, se você olhar, é interessante, porque fala muito da Trindade. Quando você vai no Antigo Testamento, parece que é só Deus, Deus, Deus. Você vem para o Novo Testamento, você vê Jesus, Jesus. E nos tempos modernos para cá, o Pentecostes é Espírito Santo, Espírito Santo. E o interessante é ver que a Trindade está reunida, não de agora, mas sempre esteve. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que Jesus, Deus não tinha um plano B. Olha, se não der certo, se é isso... Você vê que antes da criação da terra, antes da criação, antes de entrar o pecado, já existia o plano do próprio Jesus, né?
interceder por nós, e a gente sabe toda a história da salvação, o plano da redenção. Cristo já tinha isso na sua, né? Ele se doou, ele se doou. Então você vê que a Trindade sempre agiu junto, esteve junto, e a Trindade hoje, eu vou dizer uma coisa interessante, eles esperam de nós fazer parte dessa missão junto com a Trindade. Que oportunidade, né? Que privilégio, né, pastor? Que privilégio. Aqui, de acordo com o que o pastor disse, né, em Efésios capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes. E em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, diz que o sangue de Cristo era conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. O sangue de Cristo já era conhecido. Jesus já sabia tudo o que ele teria que passar para nos salvar, e mesmo assim, Deus decidiu nos criar a sua imagem e a sua semelhança. Que amor! Que bênção. Isso é impressionante, porque eu fico imaginando nós como pais, dando a nossa vida em favor do nosso filho. E quando você olha ali a Trindade, como o pastor disse, cada um tinha um aspecto, uma visão. Por exemplo, Jesus, ele teria que vir e oferecer o seu sangue por nós. Mas e o Pai? Que teria que permitir que o filho viesse morrer em prol dos seus outros filhos. É isso mesmo. Eu tenho uma filha, eu não tenho outros filhos, mas eu fico imaginando se eu tivesse mais 4, 5 filhos, e eu, para salvar esses outros filhos, eu tivesse que sacrificar ou atender o pedido da minha filha, por exemplo. Eu falei: papai, me deixa morrer para que eu possa salvar os meus outros irmãos. Isso ia estraçalhar o meu coração, mas por outro lado, eu não poderia deixar com que os meus outros filhos perecessem. Então, naturalmente, você ia ter que atender o pedido de um dos seus filhos, e foi isso que o pai fez. Isso foi extremamente sacrificante e doloroso para ele. É verdade. E como o pastor disse, e o Espírito Santo hoje movendo corações e tendo um trabalho danado para motivar os nossos corações pecadores e maus para nos levar até Cristo. E você vê que na Bíblia muitas vezes não apresenta a palavra Trindade, Sim. né? Mas você vê sempre a Trindade agindo junto ao longo da história, desde a criação e até quando você vai para Apocalipse, na volta de Jesus, todos enganjados na mesma missão. Unidos. É verdade. E aí a lição passa então da importância da Trindade na missão, né? Qual que é o papel da Trindade, que é isso que vocês citaram, né? Cada um no seu papel, na sua função. E aí ela passa para 2 mensagens principais. Ela se divide em Mateus e depois a gente vai para Apocalipse, né? A mensagem de Mateus traz a grande comissão. O que é de fato a grande comissão? A gente ouve bastante, né, falar, e talvez você que esteja aí assistindo, você talvez nunca tenha ouvido essa expressão, a grande comissão. E o que é a grande comissão? A grande comissão é a ordem que Jesus deu aos discípulos para saírem, fazerem discípulos e batizá-los. O pastor está aqui do meu lado. Eu acredito, ao ver a vida, ao ver as declarações do pastor Osmar, a gente vê os olhos dele brilhar no dia que tem batismo. Tem batismo, né? E a gente vê quão prazeroso é para o pastor poder batizar. É o resultado da grande comissão. Mas a grande comissão que Jesus dá não é só a ordem, mas Jesus também dá o poder e a autoridade para fazer isso. E essa autoridade, esse poder não vem de nós. Vem da vitória que Cristo teve sobre a cruz, viveu uma vida sem pecado, venceu a morte e ressuscitou. Os méritos são de Cristo, mas Ele nos dá esse poder, essa autoridade para que nós como pecadores, possa sair, pregar esse evangelho e fazer discípulos em nome de Jesus. Ele dá uma ordem, né, pastor? Ele dá uma ordem. Uma ordem. Qual é essa ordem? Dentro dessa grande comissão, qual é a ordem principal? Ir, ensinar e batizar. Você, quando entra numa escola, tem as regras e tem a missão da escola. Quando você entra na faculdade, tem as regras e tem a missão. Quando você começa a trabalhar numa empresa, você também tem. E Cristo, Ele junta ali os discípulos, né? Eu imagino Ele juntando todos ali. E eles falam: mestre, e agora? E Ele então fala: vocês vão ter uma grande missão. Ele não fala 2, 3, 4, fala uma missão. Vocês têm que ir ensinar
e batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, vem a Trindade. Mas ele fala para ensinar. Por isso que a igreja adventista, quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador, a gente gosta sempre de fazer um estudo bíblico com a pessoa primeiro. Primeiramente, a gente gosta de estudar a Bíblia, para a pessoa ter uma fé não só emocional, mas uma fé também racional e entender o porquê que está aceitando a Jesus. Uma compreensão clara. Uma compreensão clara. E eu creio que quanto mais a gente ensina, mais a pessoa aprende, mais você se apaixona por Cristo. Ver tudo o que Ele fez, o planejamento, saber que a gente não é obra do acaso. E muitas pessoas hoje já estão perdidas e não sabem o porquê, existência, tem suas dúvidas, suas questões. Mas quando começa a estudar a Bíblia e vê que é um Deus poderoso, e Cristo fala toda autoridade, e quando a gente vai em nome de Cristo pregar e ensinar, Ele diz assim, eu te dou a minha autoridade, eu te revisto do meu poder e autoridade para você poder ensinar. E aí você batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você fala de pastor e poder batizar, é uma coisa muito bonita. Olha, fazer casamento é legal, fazer bodas é legal, apresentação, mas o batismo, quando você entra num tanque, você vai para um rio, vai para o mar, e você vê ali uma pessoa, sabe, se convertendo, trocando o seu caminho de vida, deixando tudo que ela pensava, fazer de errado, e agora deixando tudo ali, e agradecendo a emoção, o coração batendo forte. Gente, é algo viciante. Tanto que eu convido sempre as pessoas, quando dão estudo bíblico, quando forem um dos seus candidatos, vão batizar junto comigo, ajudando, levantando, porque a emoção é muito grande. E aí Cristo lhe fala, vão e batizem. E eu vou dizer, ensinar as pessoas a missão não deveria ser somente uma missão, mas um estilo de vida, né? Um modo operante de vida em todos os momentos. E aí os discípulos, então, foram revestidos e aí começou o grande evangelho. E Jesus promete estar com a gente, né? Até o fim. Então, essa certeza da companhia dele durante essa missão, da gente fazer discípulos, é a certeza de sucesso, né? Porque por nós mesmos não seria possível, né? Não seria. Mas quando a gente olha e a gente vê a Trindade junto com a gente nessa missão, né, a própria lição traz que isso é infalível, não tem como dar errado, né? Que grande bênção. E aí a gente parte para o segundo texto importante dessa lição aqui, que é Apocalipse 14, 6 e 7. Eu gostaria de ler esse texto. Vamos ler juntos? As mensagens angélicas, muito bom. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Esse texto, ele é comparável ao outro, na opinião de vocês? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com Mateus? Sim, porque fala do evangelho eterno. Esse evangelho eterno é as boas novas da graça de Deus, que está disponível a todas as pessoas. A salvação está disponível a todos, né? E também aqui fala que é a chegada a hora do seu juízo. Então, é importante, as pessoas precisam saber disso, que existe a graça, que podemos ser salvos em Cristo Jesus, mas que existe um juízo no céu correndo nesse momento, que todos nós estamos sendo julgados, né? E muitos estão perecendo sem saber dessa verdade. Aqui fala do evangelho eterno, né? A palavra de Deus fala que só existe um evangelho, que é a verdade. Muitas ideias hoje em dia, elas vêm e vão. Nós estamos vivendo numa sociedade de fake news, onde as pessoas, cada um dá a sua opinião a respeito de tudo, e muitos também têm a sua opinião a respeito da vida eterna, mas o evangelho é um só. O evangelho é a boa nova da graça, da salvação, de um Cristo que morreu por nós, que venceu a morte, que ressuscitou e que em breve vai voltar em glória e majestade. Amém. Para nos buscar, e depois do milênio irá instaurar nessa terra o seu reino eterno. Essa é a mensagem do evangelho eterno, a boa nova da salvação. E não existe outro, só existe um evangelho. E é isso que nós temos que pregar. É isso mesmo. Pastor,
Com relação a esse texto de Apocalipse, o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? A gente vê, então, realmente isso aí, ó, boas novas de salvação, obediência, juízo que revela uma oferta de salvação e a adoração que permite a restauração do pecador, né? Tu vê que texto poderoso. Deus redimindo, nos convidando para adorar, nos convidando para obedecer, não por medo, obedecer não por castigo, mas uma obediência de salvação. Obedecer porque somos salvos em Cristo Jesus, né? E saber que se nós andarmos nesse caminho, o juízo, nós não precisamos ter medo do juízo. Ao contrário, quando você fala em juízo, muitos têm medo, mas tem medo quem tem alguma coisa não ajustada se fosse hoje em dia, com a justiça, vamos dizer assim. Mas para quem está com o coração limpo, com a mente limpa e é cumpridor dos seus deveres diários, o juízo não vai ser uma punição, mas vai ser uma grande absolvição, um perdão e uma redenção eterna. Uma recompensa. Uma recompensa. Recompensa por aquilo que nós não... Tudo depende do âmbito que você vê, né? Deus, ele fez tudo por nós, ele colocou em prática o seu plano, Sim. mas os recompensados no final de tudo seremos nós. Basta que a gente creia, tenha fé e guarde essa aliança, a obediência a Deus. Deus é bom demais. É verdade. Muito bem. E aí a lição caminha trazendo, primeiro, qual era a missão que Deus deixou no Antigo Testamento, né? E aí traz o processo, né? A lição fala de um processo que Israel tinha de atrair as pessoas para o arraial por meio do próprio exemplo, por meio da vida, de comunhão com Cristo e tal. E aí a gente vem para o Novo Testamento e surge a igreja, né? Então, qual que é o papel da igreja nessa missão de Cristo? Por que a gente tem a igreja hoje? Qual o papel dela nessa missão que Deus nos designou? Interessante o que você falou, Ricardo, porque no Antigo Testamento Deus procurava atrair o povo que estavam que viviam nos arredores, né, do povo de Israel, por verem o Deus que Israel tinha, né, pelas maravilhas que Deus operava, eles eram atraídos. Urias é um exemplo disso, ele era hitita, né, mas fazia parte de Israel. E já no Novo Testamento a missão foi ao contrário. Então Jesus disse: saiam e preguem essa missão, né? Enquanto os povos vinham até Israel, agora os discípulos saíam para pregar, e a ordem de Jesus vão e pregam e façam discípulos, né? Começando em Jerusalém, depois em Samaria e até os confins da terra, né? E essa, como você disse, era a igreja de Deus. E a nossa missão hoje é a mesma. Continua. A nossa igreja está aqui para que a gente não fique limitado dentro das paredes da igreja, mas que a gente saia, que a gente pregue o evangelho, que a gente faça o bem, que a gente demonstre o amor nas muitas frentes, né? A igreja tem muitos ministérios, muitas pessoas são alcançadas através da música. Nós temos um ministério muito interessante aqui na igreja, que é o Sabor Solidário. É verdade. Que as pessoas se reúnem sábado à tarde para fazer marmitas e levar as pessoas que estão nas ruas, pessoas que nós não conhecemos, mas que nós levamos ali e demonstramos o nosso amor por elas. E tantos outros ministérios, né, que temos que faz parte dessa missão. A ideia de Deus realmente era isso. A ideia de Deus do Antigo Testamento era Deus abençoar o seu povo. As outras civilizações olhariam, mas o que está acontecendo com Israel? Por que tanta bênção? O povo lá se alimenta bem, o povo vence as guerras, o povo isso. E aí o povo voltaria e evangelizaria as suas... O problema foi que o nosso próprio povo se desviou dos caminhos de Deus. E aí você vê o Novo Testamento com a igreja, né? A igreja, alguns perguntam assim: mas se eu não for na igreja, eu posso ser salvo? Eu costumo dizer, pode. A igreja não significa, mas é a mesma comparação. Você pode atravessar do Brasil, vamos sair aqui de Santos, do Guarujá, sair e ir até a África nadando? Você pode? Na teoria, pode. Pode acontecer. Mas melhor se for num navio. Melhor ainda se for num avião. A certeza de chegar é mais garantida. Com certeza. É o que eu falo, a igreja pode não salvar, mas quando você está em missão dentro da igreja, eu creio que quem está em missão dentro da igreja tem duas vantagens. Primeiro, ele se fortalece dentro da igreja, nesses vários ministérios.
Os jovens com os jovens, adolescentes, crianças, cada um na sua idade tem o seu grupo, seus louvores, se fortificam, você canta, você ora, você participa de várias atividades. E esse fortalecimento te ajuda para quando você sair, você ser um evangelista, você cumprir a missão lá fora. Aqui seria como recarregar as baterias espirituais, mais ou menos isso, para a grande missão. E quando você vem na igreja no sábado, domingo, você escuta um testemunho, você escuta uma história, tu te motiva a ir e querer fazer a diferença também. Eu creio que é mais ou menos isso. Interessante que tem pessoas que só podem ser alcançadas por aquela pessoa, né? Por aquela pessoa. Nós estamos tendo esse final de semana o evangelismo dos adolescentes aqui na igreja. E você vê os adolescentes engajados, isso é muito bonito. E tem um menino chamado Gabriel, ele é novinho ainda. E ele trouxe mais 2 amiguinhos para a igreja, que são amiguinhos dele, ele convidou e veio com eles. Tipo, se eu convidasse esses menininhos, eles não viriam. Mas um outro amiguinho convidou, eles vieram. Fizemos escola cristã de férias esses dias. A mesma coisa, crianças. Aí veio um e falou assim, tio, eu posso convidar meus amigos do futebol? Eu falei do clubezinho lá, eu falei, pode. Rapaz, dali a pouco apareceu uma criançada e querendo fazer parte dos aventureiros, e os aventureiros, que tinha um clube que tinha 20, virou 30. Eu falei, mas se sou eu convidando uma criança, quem é que vem? Não vem. Agora uma criança convidando outra, entendendo, olha, e não era nem de Jesus ainda, vamos dizer assim, e já convidando outros para uma coisa que era boa. E assim o evangelho. É isso aí. A nossa missão... a lição também vai trazer aqui, para a gente tentar resumir, também vai trazer aonde a gente deve pregar. Primeiro ao nosso entorno, para os nossos familiares, depois para os nossos vizinhos, e aí por fim para todo mundo, né? Espalhar esse evangelho para todo mundo. E cabe a cada um de nós fazer isso de uma maneira genuína, porque a partir do momento que eu me aproximo de Cristo, eu entendo esse amor dele, esse amor que nos constrange até, né? Porque ele nos ama tanto a ponto de se sacrificar por nós. Quando a gente entende isso, a missão é algo natural, né? Não tem como não falar de Jesus para outra pessoa, porque a gente já foi tocado por esse amor, já foi constrangido por esse amor. E o nosso tempo passa rápido. Eu gostaria de partir aqui para os momentos finais. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês querem deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores da lição, um resuminho da lição dessa semana. Lição muito, muito rica, e é sempre um privilégio poder estudar a lição, que ela nos faz refletir a respeito do amor de Deus, da nossa missão, da nossa responsabilidade e de tudo que vimos essa semana. O que fica para mim é que nós devemos realmente nos engajar e aceitar aquilo que Jesus pediu para que sejamos, a luz do mundo. Amém. Para que a gente realmente possa fazer a diferença nesse mundo em trevas, iluminar a vida das pessoas, assim como fez Paulo, assim como fizeram os discípulos. A missão, ela continua nos dias de hoje. Nós temos que entender isso, nós temos que nos engajar nisso, e pelo poder de Deus e pela autoridade que Ele nos deu, isso é possível. Amém. Pastor? A Bíblia e o próprio Cristo, ele fala para a gente assim, vocês serão minhas testemunhas. O que é um testemunha? Testemunha, quando te chamam num juízo, você vai ter que relatar o que você ouviu, você vai ter que relatar o que você viu. Então, Cristo fala, vocês serão minhas testemunhas do quê? Do que você ouviu, do que você viu, tanto biblicamente como na tua vida. E aí você vai começar a ser, então, um evangelista. Você vai ter uma missão de ir e pregar. Muitos têm a noção de que você só prega falando, e é o contrário. Muitas vezes, a maior parte, a gente prega testemunhando, dando exemplo no dia a dia, no mercado, no vizinho, na empresa, na escola. A gente primeiro prega com a nossa vida e depois vem as palavras. Só palavras têm uma força, mas quando tem palavras e vida, ela é outra força. E quando os discípulos entenderam isso, aí entrou Pentecostes, entrou Atos. O dia que a gente entender que nós somos uma testemunha de Cristo, a gente vai pensar um pouquinho mais no que falar, a gente vai pensar um pouquinho mais quando se relacionar, e saber que tudo que a gente tem que fazer é para honrar o nome de Cristo. Porque a gente está nesse mundo só de passagem, e enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer o nosso melhor para Deus. Pregar, dar o testemunho, amar, perdoar, acolher, e assim fazer a obra que Cristo nos chamou, porque Ele nos deu uma missão
E como diz, né, tarefa dada, tarefa cumprida. Eu espero chegar perante Cristo um dia e o Senhor olhar assim: filho, te dei uma missão e você cumpriu. Entra e vem para o gozo da eternidade. Amém. E quando você chegar ali, estava feliz, calma, tem mais alguns que você ganhou para o meu lado aqui. Vou te apresentar agora alguns aqui. Aí vai ter pessoas, os netos e amigos, pessoas que talvez olharam a lição que a gente nem conheça e se convertem do outro lado. Então, meu amigo, o convite que eu te faço é: seja uma testemunha do Senhor. E pode saber que se você for uma testemunha de Jesus, Jesus vai interceder e testemunhar de você perante o Pai. Que o Espírito Santo te abençoe, toque teu coração e seja um homem ou uma mulher de muito poder, em nome do Senhor. Amém. Amém, amém. A lição desse trimestre, todas as quintas-feiras, ela traz um desafio para você. Eu gostaria de te desafiar. Essa semana, você orar todos os dias pela comunidade em que você mora. Você não está aí por acaso. Deus te deu uma missão para você cumprir. Conheça as pessoas, estude o local onde você mora, estude se eles são pessoas mais idosas, se são mais jovens, os gostos que eles têm, e tente alcançar essas pessoas, primeiro orando por elas. Aceita esse desafio? Que Deus possa te abençoar e que você continue firme nos caminhos do nosso Jesus. Pastor, o senhor pode fazer uma oração para a gente Vamos orar. encerrar? Oremos. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu amor, pela vida, e te agradecemos porque muitas vezes somos falhos e pecadores, e mesmo assim o Senhor nos chama para a missão de testemunhar o que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Abençoe a cada um dos nossos professores, abençoe quem está nos olhando agora pelas mídias, pelo YouTube, que teu Santo Espírito esteja dando poder e revestindo a cada um, não por nós, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pastor Luiz. Que Deus continue abençoando suas vidas também. Obrigado pela sua companhia. Não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo encontro. Até lá.